Qual a influência dos nossos avós na nossa vida diária? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Roseli Wagner e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito próximo e que para muitas pessoas é algo assim muito gostoso falar da palavra ou das palavras avós, avô, avó. E eu quero perguntar para você agora, você conheceu os seus avós maternos e paternos? Se você conheceu ou conhece, tem tido contato com esses avós, quais as memórias que você carrega com relação a essas pessoas? Isso é um assunto gostoso, é um assunto confortável ou é um assunto desconfortável na tua história familiar? Por que nós estamos querendo falar sobre isso hoje? Porque muitas vezes nas constelações familiares nós temos assim, vem muito fortemente à tona o quanto essa linhagem familiar, não é que eles interferem na nossa vida, mas sim o quanto nós descendentes dessas pessoas, carregamos inconscientemente um amor tão grande por essas figuras que eu coloquei um pequeno exemplo aqui, vieram apenas 2 gerações antes de nós. Que eles viveram ou vivem, nós é que viemos depois, 2 gerações depois, a segunda geração após essas figuras tão importantes. E eu quero assim dar uma rápida explicação, só para você pensar um pouquinho. Quem de nós já não ouviu falar assim, nossa, você parece que tem o cabelo da sua avó, você tem os olhos do seu avô, você tem o pé é parecido com o pé do meu... às vezes a mãe fala assim, o pé é parecido com o pé do meu pai. Enfim, quem de nós não carrega traços genéticos, traços físicos parecidos com os nossos pais ou avós que vieram antes? Por que acontece isso? Porque geneticamente e cientificamente, quem lembra da aula de ciências, nós trazemos 23, para o ser humano poder nascer, ser gerado, dentro lá dos átomos, prótons, elétrons e cromossomos, nós necessitamos de 23 cromossomos que vêm de um ser da espécie masculina, mais 23 cromossomos que vêm do feminino, que é a união dessas 2 porcentagens, esses 50%, quer dizer, 23 cromossomos de mãe e 23 cromossomos do pai, que se unem e formam um novo ser. Digamos que essa figurinha seja você. E você está aqui na frente e vem até buscar terapia, trazendo, por exemplo, um exemplo muito simples, que são muitas coisas, muitas histórias que a gente escuta e atende no dia a dia. Mas um exemplo muito simples, uma moça veio constelar com briga, um conflito muito grande com relação ao peso corporal dela, um conflito com o corpo físico dela. E aí ela já tinha feito trocentos tipos de regimes e é um conflito com academia, e daí emagrece e volta a engordar e aquela coisa, efeito sanfona. E aí nós fizemos uma constelação. Uma das situações, nesse caso, que se mostrou foi o seguinte: ela tinha um certo conflito com a mãe dela, porque como você pode conferir em vídeos anteriores do meu canal aí, eu falo que, a grosso modo, não existe uma regra pronta, não existem fórmulas prontas dentro da nova medicina germânica, assim como também na constelação familiar. Porém, geralmente, que as pessoas que sofrem com questões de obesidade, conflitos físicos com peso corporal, geralmente carregam memórias de um vazio de mãe.
E neste caso, como eu estava falando, essa moça, ela tinha um conflito com a mãe dela. Não sei se você pode ver aí, essa era uma moça que realmente ela tinha grandes atritos com a mãe. Desde que ela se lembra por gente, ela volta e meia, desde menina, toda hora tinha encrenca com a mãe. E ela se dava bem com o pai dela. Mas, daí fizemos o movimento necessário, mas aí também não era exatamente, parecia assim que faltava algo. Porque geralmente a gente vê o conflito de obesidade, conflitos com o corpo físico tem a ver com a mãe. Porque quem é a primeira referência de alimentação para um bebê? Obviamente que geralmente é a figura materna, e geralmente, se não é a mãe, é uma mulher, pode ser a mãe adotiva, pode ser a avó, pode ser bisavó, bisavó não vou dizer, mas assim, também às vezes, né, ou uma madrinha, geralmente é uma mulher, ok. E parecia que faltava algo, nós vasculhamos um pouquinho mais, o que é que veio à tona? Esta mulher, que era a mãe dela, também carregava conflitos, ela tinha uma história de não aceitação da mãe dela, que no caso era a avó da menina. Isso é uma coisa, infelizmente, muito mais comum do que a gente pensa. E quem é que na história dessa moça era uma senhora um pouquinho mais encorpada, sabe? Aqueles vestidos. Eu me lembro que quando eu era criança também, a gente tinha aquela imagem da avó, que era uma senhora muito querida, a vovózona, né, tal. Enfim, é o arquétipo que geralmente é construído com relação à figura avó, né? E nesse caso, ela tinha uma lealdade, ela carregava uma lealdade muito grande a essa avó. E o que o Bert Hellinger fala é que diz o seguinte: o que uma geração cala, no caso, essa mulher aqui, tinha conflitos com a mãe, e quando uma geração não aceita quem veio antes, a geração seguinte tende a repetir o conflito não curado aqui. Neste caso, além dessa situação, o que acontecia também? Esta moça, inconscientemente, ela também estava sendo muito leal a um segredo não revelado, não falado aos quatro ventos, que ficou encoberto por debaixo do tapete vermelho, que a sociedade, infelizmente, não adianta você me dizer que não, meu Deus, onde é que já se viu? Porque todos nós sabemos que isso é muito comum. Havia um segredo não revelado, mas que ela também carregava, que era a história do avô materno, que tinha tido um relacionamento extraconjugal durante o casamento e que gerou a vida de um bebê que não foi assumido, que não foi olhado, que, em outras palavras, foi excluído. Tá, Roseli, meu Deus do céu, isso é alguma coisa sobrenatural? Como assim que essa moça tinha, nossa, quantos conflitos? Não era só um conflito, essa questão da obesidade dela, e sim, eram várias histórias, pelo menos 3 conflitos que essa moça carregava inconscientemente digamos, nas costas dela, sem saber. Mas isso se chama lealdade ao sistema familiar. Então, o que eu quero resumir em poucas palavras, para o vídeo não ficar muito longo, que todos nós carregamos 50% das nossas células vieram, 50% do lado direito vieram do nosso pai. E os outros 50% das nossas células vieram da nossa mãe. Porém, os nossos pais, para eles poderem existir, foram necessários existir os avós, os pais deles. E uma coisa que eu quero que você lembre, pense um pouquinho.
eles, para poder existir, precisaram dessas células dos pais dele, a multiplicação celular de quem veio antes. Se nós recebemos 50% das células dos nossos pais, 50 dividido por 2, 25. Isso quer dizer o quê? Que 50% das células dos nossos filhos, ou as suas células, 50% vieram dos seus pais. 25% destas células aqui vieram dos teus avós. E de todas as histórias não resolvidas, todas as feridas mal curadas, todos os amores mal curados, feridas emocionais reprimidas, todas as histórias, não só questões afetivas, mas muitas coisas que não foram vividas em sua plenitude aqui nessa geração, existe uma grande tendência, existe um amor tão grande dos seus descendentes, muitas vezes nos netos, os netos tentam resolver as histórias dos avós. Então, neste caso, é lógico que são histórias que a gente atende. Esta menina aqui, essa moça, ela estava sendo muito leal à avó, que também carregava uma história de abandono da sua bisavó, no caso a mãe dela, e assim por diante. Mas o que eu quero deixar um recado especial para você hoje, querida pessoa. Não é que todas as histórias são iguais. Cada ser humano é único, então você é único. Mas o poder de influência nos nossos comportamentos, que nós dentro da visão sistêmica chamamos de lealdade sistêmica, é muito grande. É algo assim que muitas vezes parece bobo. Tem pessoas que vão dizer assim: nossa, mas isso é algo sobrenatural. Não, é apenas a multiplicação das células de 2 gerações antes de nós, que estão vibrando em nós. Nós trazemos 25% das células do nosso corpo vindas dos nossos avós. Então, é isso que eu quero que você pense. E os nossos avós, enquanto nós não tivermos um lugar especial para eles em nosso coração e na nossa vida, existe uma tendência de nós e dos nossos descendentes repetirem as histórias. Então, agora, nesse mês de julho, que nós comemoramos o Dia dos Avós, isso que eu dei só um exemplozinho aqui. E quantas histórias aconteceram na vida dessas 4 pessoas, né? E as coisas que não foram resolvidas antes. Você gostaria que os teus filhos repetissem essas histórias não curadas? Complicado, não é? Então, vamos olhar com amor, com gratidão e dando um lugar de reverência para esses que vieram antes, que sofreram, que pagaram um preço muito alto para nos passarem a vida, e muitas vezes eles são excluídos e não lembrados. E só para terminar, tudo que não for resolvido aqui, que muitas vezes são histórias que ficam por debaixo do pano, existe uma tendência dos descendentes repetirem. Como curar isso? Olhando com respeito, com amor e com gratidão, com reverência, e fazendo através dela, como eu sempre falo, através de mim e a partir de mim, nós podemos fazer diferente. Através de você e através de você, você pode fazer uma nova história e uma história diferente, onde você realmente honra e faz valer a pena a vida que chegou até você através destas gerações. E quando alguém aqui compreende, toma consciência do que aconteceu aqui atrás, existe essa dor não tem mais razão de existir, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para as pessoas que você ama, deixe o seu like, porque esta é uma forma, primeiro, de me agradecer,
de agradecer ao universo pela informação que você recebeu e também de mostrar para o canal do YouTube, através dos algoritmos, que você gostou desse conteúdo e que ele é válido, que assim nós podemos rapidamente evoluir de forma mais rápida como seres da espécie humana, porque quanto mais pessoas ampliam suas consciências, mais rápido todos nós somos beneficiados. Gratidão e até o próximo vídeo.